E agora, quando a gente vai para outra jornada, não é que a gente falou de projeto, de orçamento e tal. Não começamos a obra ainda. Quais que são os desafios agora Nem que o cliente... começou a obra. Nem começou a obra ainda. Quando o cliente compra, qual que é o desafio de logístico disso? Porque... Pra entregar tudo, principalmente. Né? Para entregar tudo, né? O ponto principal que a gente não pode esquecer, né, que uma obra de reforma, ela é sim uma obra de complexidade. A gente fala assim, né, se eu construo um prédio, é uma logística que sobe. Uhum. Uma obra de reforma é uma logística que roda dentro do mesmo lugar, né? Porque eu vou trocando fornecedores dentro do mesmo lugar. Com a piora, que tem gente morando em cima, gente morando embaixo, gente morando do lado. Então é uma obra de complexidade num contexto de milhões de pessoas. Milhões não, algumas pessoas morando ali, que é o condomínio. Então hoje o principal desafio é fazer toda essa cadeia de fornecedores, de materiais, de mão de obra, de produtos, né? Conversarem dentro desse ambiente chamado condomínio. E qual que é o melhor formato de conduzir essa mão de obra? Porque assim, as séries mostram todo mundo trabalhando, todo mundo junto, todo misturado. E eu tive um arquiteto uma vez que falou isso pra mim. Tá. Ele falou, não, manda todo mundo lá. Eu falei, não, mas estão fazendo a pintura, estão fazendo a coisa. Eu não posso entrar com a marcenaria agora. Não, mas eu gosto de ver todo mundo trabalhando junto. Eu gosto daquela... Eu falei, cara, mas você tá trabalhando todo mundo. Você tá trabalhando todo mundo. Quando a gente fala em... Você não tá numa série americana. Você não tá numa série, cara. Lá foi feito pra ficar assim mesmo. Né? Mas aqui... tem que entrar um de cada vez, porque senão um atrapalha o trabalho do outro. E nenhum anda. Então, se você faz uma sequência lógica do que tem que ir por vez, termina mais rápido. Pois é, como as nossas obras, né? Agora falando de obras, temos o projeto, tá tudo pronto, beleza, vamos começar. Nós temos fornecedores especialistas para cada tipo de serviço, tá? O nosso fornecedor fidelizado de forro só faz forro, de elétrica só faz elétrica, de hidráulica só faz hidráulica. A gente não faz tudo, quem já aprendeu que faz tudo não dá certo. A equipe da Blink é gestão e a parte de projetos, escritório, administrativo. E os fornecedores são fidelizados à Blink, mas são fornecedores especialistas naquele serviço. Tá. Nós não temos empreiteiros. Tá? Essa sacada a gente teve há algum tempo, que o nosso modelo de obra não dá para ser empreiteiro, precisa ser fornecedor especializado sobre a nossa gestão. Tá. E a nossa gestão que vai conduzir isso para que tudo aconteça. Então a gente tem algumas regrinhas de produção lá, né? Nunca posso ter 2 a 3 serviços na mesma semana, porque eu preciso ter o quê? O sequenciamento certo da atividade. Eu preciso ter o fluxo correto das coisas acontecerem. Primeiro tem que fazer demolição. Acabou? Regularização. Acabou? Impermeabilização. Eu tenho que ir numa sequência lógica que a gente chama de fluxo. Né? E tem lá o que não pode nunca acontecer. Então, nunca posso ter o cara, vamos supor, da forro e revestimento de piso junto. Claro que não. Um vai brigar com o outro. Tá. Tem né? coisas que eu não vou ter terminabilidade. Eu não posso ter o pintor e a marcenaria no mesmo dia. Não tem. Nem a marmoraria e a marcenaria no mesmo dia. Então, assim, lá quando a gente está falando de obra, a Blink, os nossos gestores hoje, né, eles trabalham com alguns conceitos fundamentais, que a gente fala que é o DNA da gestão, que é o conceito de fluxo e terminabilidade. Tem que ter um fluxo definido das atividades, as atividades têm que acontecer de acordo com o fluxo. Então, atividade 1, 2, 3, 4. Terminabilidade. Trocou a atividade, a de trás tem que ter finalizado. Senão não troca. Porque senão o que acontece? Você vem no fluxo certinho, só que ninguém termina 100%. E aí fica tudo cheio de pendência. Fica tudo lá para entrega. Então, quando a gente começou a adotar esses critérios de fluxo, terminabilidade, que são muitos da indústria da construção civil, né, isso eu trouxe de lá, e dá muito certo nesse ambiente de reforma, as nossas obras passam a ter menos problemas. E mais previsibilidade correta também, né? Mais controle. Mas ainda assim tem problemas. Mas ainda assim tem problema. Mesmo com tudo isso tem problema, que a gente gosta de chamar de contingências. Contingências. Então você, cliente aí, você sabe fazer isso? Sabe fazer isso? Conduzir todo mundo para que faça da forma correta? Os caras estão acostumados a fazer isso com mão de obras específicas e ainda pode dar alguma coisinha ou outra errada, que são as contingências. Não é? Imagina você tendo que lidar com tudo isso sem saber resolver. Sem saber resolver. É foda, não dá. Não tem como, é impossível, gente. Tem gente que sabe fazer, somos nós. Deixa que a gente faz para você. Não. Dá a chavinha na mão, assim, né? Ainda acontece as contingências, porque se fiz um projeto legal, tudo planejado, obra seguindo no fluxo, terminabilidade 100%, bacana. Fui demolir uma parede que tinha lá dentro, uma prumada de gás. Meu Deus. Mas como ninguém viu? Não, ninguém viu. Não tinha essa informação em lugar nenhum. Entendi. Isso é uma contingência. Principalmente apartamento antigo. Como você resolve, né? O como você resolve a contingência que te traz o diferencial no mercado. Porque a prumada tá lá, ela vai acontecer. A gente fazendo ou... Agora pensa o Zezinho quebrando a parede lá. Aí pega aqui. Ô, senhor...
aqui tem um cano de gás aqui, o que nós faz com esse O cano? que nós faz? O cano de gás lá vazando. Aí o cara falou o quê? Não sei o que o senhor me sugere. Pois é. Ah, vamos arrancar. Fala pra ele, dá uma olhada na planta hidráulica aí, dá uma olhada, Dá vê o uma que dá olhada. pra fazer. Não Então tem. você mesmo Você não tendo sabe ali no resolver. ambiente de controle tudo planejado certinho, você ainda tem contingência. Né? E a sacada aconteceu, o que eu faço? Né? É o que eu falo, é a equipe de UTI que vai estar tratando isso rapidamente para que isso não vire um problema maior. Aí que está o diferencial, porque o problema vai ter. Como tratar e como solucionar, que é a sacada. E a dificuldade pra manter a previsibilidade dos custos e do tempo da obra? O tempo, quando você está numa esteira de controle, que você consegue planejar essas atividades. Né? Então, o projeto... Você vai vendo pela cadência Ele é um em si. planejamento, o cliente contrata, vamos para a obra. Também agora tem um planejamento de obra. Né? A gente tem um sistema de controle que faz isso para a gente de uma forma bem eficiente. Né? A gente planeja essa obra, planeja essa sequência de atividades certinhos, esse planejamento de execução e de contratação também, né? Porque tem que ter a lista de suprimentos, todo mundo junto ali. É este planejamento que faz a diferença. E o acompanhamento do planejamento, porque planejar sem acompanhar também não adianta muito. Então, planejei, e é o acompanhamento que o nosso gestor de obra faz deste planejamento que é a diferença. Entendeu? Então, lá com a galera, a gente fala assim, galera, é acompanhar o que está planejado e uma gestão de rotina eficiente do seu dia a dia para conseguir fazer a gestão. Os nossos gestores fazem gestão de 3 a 4 obras cada um, e só isso. Uhum. Tá? No mercado você vê gestor com 10, 12... Aí fica Alguma impossível. ele não faz. Né? Então a gente Não toma tem esse tempo hábil, né? cuidado, entendeu? Aham. Então esse planejamento ele é feito, não é feito por esse gestor, ele é feito lá na área de planejamento. Quando a obra começa, o gestor recebe este planejamento e tem um monitoramento muito forte em cima do que está planejado. Né? Esse gestor não fica sozinho, ele tem uma equipe de back-office que está com ele ali. Uhum. Né? E se vai Cobrando atrasar, ele o consegue planejamento. saber antes se ele tá acompanhando Consegue de saber perto, antes, né? Porque ele já consegue. começa a ver que tá desviando já do... Porque como eu estou falando de cadência de atividade, né? Uma atividade após a outra, vamos dar um exemplo aqui. Uma obra de reforma tem mais ou menos 20 atividades. Demolição, construção, regularização, impermeabilização. Pensa uma caixinha atrás da outra. Se essa caixinha aqui atrasa, ela atrasa todo mundo que vem depois. Então hoje quando eu tenho atraso, né, em algum dos itens, algum dos serviços da reforma, hoje via sistema eu consigo reprogramar e ver o impacto de prazo que isso vai ter. Uhum. Tá? Isso só reforma, né? Porque eu tenho que conversar ainda com a marcenaria, com a armoraria, com todo mundo que vai entrando aqui nessas caixinhas. E pra galera ter uma ideia, mais ou menos, de quanto tempo leva uma reforma completa, assim, Completa. com marcenaria, com revestimento, com Vamos elétrica, estirar um ar-condicionado? apartamento de 80 metros aí, 80 só pra metros. gente pôr Aqui em São Paulo aqui é comum, né? Uma média 70, 80 metros. Agora, na verdade, tá mais de 50, 40, né? Mas... 3 meses e meio. Por quê? Tudo? Tudo. Com marcenaria, Com tudo? marcenaria com tudo, tá? É bom esse tempo, hein, velho? Mas depois do projeto resolvido ou... Depois do projeto tá resolvido, tá. inclusive marcenaria. Tá. Ah, Comecei tá. a obra, agora minha sim. marcenaria tá resolvida. Tá. Não tem nada de fazer... faz uma medição durante a obra para ajustar o que vai para a Os pequenos fábrica. detalhes. Mas você não repensa projeto mais. Uhum. Então, assim, começou a obra, eu não repenso mais nada de projeto. Eu só faço ajustes técnicos, internos, sem envolver o cliente. Então, eu comecei demolição, meu projeto de marcenaria tá certinho lá, já sabe qual a cor, já sabe qual tudo. Demolição, construção, regularização, vão mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses com serviços. Marcenaria chega no 3º mês, monta. Acabou a marcenaria, acabou a obra? Não, ainda tem rodapé, ainda tem limpeza, ainda tem uma última demão de pintura. Tem uma última demão de pintura que eu chego nos 3 meses e meio. Tá. O que não pode acontecer, tá? E se acontecer, não dá 3 meses e meio. No meio da obra, quero repensar a marcenaria. Então não é 3 meses e meio, vai para 4, 4 e meio. Então isso a gente aprendeu, tá? Comecei a obra, não se fala mais de projeto. Você toca no assunto, já dá um Nem piripaque no marcenaria. coração, velho. Meu Deus do Alguns céu. escritórios de arquitetura adoram falar para o cliente. A gente começa a obra, a marcenaria, a gente vê cobra em andamento. Cara, lindo, mas você não vai levar 3 meses e meio. Nossa. Você vai ter 2 meses de obra, aí a marcenaria vai lá, faz a medição. 2 meses de obra, faz a medição. Você vai ter pelo menos mais uns 3 para essa marcenaria chegar. Ai, meu Deus. Entendeu? Então, quando a gente começa uma obra, a gente já tá com o projeto em medida real, inclusive marcenaria. Não, teve um cliente que Essa é a aconteceu sacada, esses cara. tempos agora, né? Que a gente vendeu lá um na praia, lembra? É, Sim, sim. O cara, a gente tinha feito a medição, só que ele tava com muita pressa pra fazer as coisas logo, É. e ele ficou pressionando a empresa, falando, não, vamos lá, não sei o que, beleza. A empresa foi, mediu, aí depois ele deve ter feito isso com todos os outros fornecedores também. É. Da marmoraria, da pintura, do gesso, de tudo. Aí depois a empresa quase soltou pra fabricação, a marcenaria, e era uma casa de alto padrão. É uma casa de alto Gente, né? padrão. Soltou, quase soltou. É, quase soltou. A gente quase soltou a fabricação do negócio, ia lá 100 pau de marcenaria.
E quando foi ver, o cara tava desesperado, falando, não, acho melhor vocês irem lá dar uma conferida na casa. Porque ele mudou várias coisas sem comunicar. Ah, Meu, chegou na casa do cara, A gente foi bater pia medida por tava medida. na altura errada, como fala? A coisa da pia? A Cuba. a Cuba. A cuba era no meio, foi pro lado. Colocou uma cervejeira Ia que dar não tudo tinha errado. e agora vai ter uma cervejeira. A geladeira era outra. Imagina- A geladeira é um clássico, né? Não, imagina o prejuízo. O que a gente faz, tá? A obra começou. Eu já estou com o projeto de marcenaria com medida real. Tá? Porque eu já fiz esse projeto, já está com medida real tudo certinho. Eu não implanto ele na fábrica. Aí eu deixo a obra andar um pouco. A hora que eu tô com elétrica, forro e bancadas instaladas, Confirma. eu checo esses itens, volto para o meu projeto, não envolvo mais o cliente, corrijo o projeto e implanto na fábrica. Uhum. Entendeu? Como é que a gente fazia antes? Até 2020 a gente fazia assim, a obra andou, confirmei essas medidas, faço marcenaria, volto com o cliente para aprovar. E aí que eu tinha problema. Aí começavam as alterações. Aí começavam as alterações. Aí eu não conseguia 3 meses e meio, era 4, 5 meses. Quando eu passei a definir a alteração com o cliente antes da obra começar, e na obra eu só confirmo esses pequenos pontos que impactam ali na Ou implantação, contingências que acontecem, né? aí a gente consegue ter um controle total desse prazo.